como é que se coloca o problema de fazer um partido a partir de uma tradição em que os partidos, mesmo os partidos populares, e muitas vezes partidos revolucionários, e não só no Brasil, se criam e acabam traindo seus melhores ideais em função das exigências do realismo político. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, cujo Armagedon dessa crise é o grave problema das mudanças climáticas, é uma crise política e uma crise de valores. Na base de todas essas crises, eu diria, está a crise política e a crise de valores. São elas que fazem com que, na crise ambiental, se destruam os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. É a crise política e a crise dos valores que faz com que a gente separe economia de ecologia, ética de política. Se a gente não tiver a consciência do que está acontecendo, a gente pode simplesmente estar, enfim, fora de como interferir nessa realidade. O problema é que uma crise civilizatória não é fácil de ser enfrentada. Nós não temos repertório, nós não temos um acervo de como enfrentar uma crise civilizatória. Se nós formos buscar o repertório dos gregos, dos romanos, dos egípcios e das civilizações, inclusive do nosso continente, nós vamos verificar que eles não se saíram tão bem. Quando eu faço essa afirmação, as pessoas dizem, mas isso não é um excesso de pessimismo? Não importa, eu não posso esconder a realidade, é isso que nós estamos vivendo. E nós temos que viver também de acordo não só com o princípio do prazer, como disse o velho Freud, mas também de acordo com o princípio da realidade. Bem, se estamos vivendo uma crise com essa dimensão, não é, eu diria que não há como enfrentá-la imaginando que isso é um partido, isso é um grupo, isso é uma pessoa, não tem como ser. Deve ser um esforço de toda a humanidade, como diz a frase do álbum dos Titãs. Todos, ao mesmo tempo, agora. Trabalhadores, empresários, jovens, acadêmicos, todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma emergência social, ambiental, cultural, política, de valores. É uma emergência. No meu entendimento, o esforço que nós estamos fazendo aqui é de um deslocamento desse centro estagnado de poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, que leva a essas crises, que nos levou à estagnação, e um descolamento para constituir uma nova superfície de sustentação para os projetos identificatórios que temos para esse século. Quais são esses projetos? Da sustentabilidade econômica, social, ambiental, política, cultural e até mesmo na sua dimensão estética. E uma nova superfície de inscrição para os nossos sonhos, para os nossos desejos. O professor Eduardo Janetti diz que nós temos a capacidade infinita de desejar, e de fato temos. Só que hoje nós desejamos ter coisas. E o planeta está limitado para a nossa capacidade infinita de desejar ter coisas. Se nós não trabalharmos uma transformação cultural, civilizatória, no sentido de deslocar a felicidade, não é, do objeto do ter, que é um objeto tangível, para o objeto intangível do ser, não há como resolver essa crise. Nunca tivemos tanta liberdade e nunca fomos tão impotentes para transformar o mundo no sentido do bem comum, porque o bem comum hoje é construir as economias de baixo carbono. O bem comum hoje é proteger as reservas de água. O bem comum hoje é proteger as florestas. O bem comum hoje para a humanidade são conquistas que não estão sendo alcançadas, possibilitadas pela estrutura que está aí.
Porque seria uma contradição. Nós somos um movimento. E tem gente desse movimento que vai continuar no PT, no PSDB, no PPS, no PSB, em outros partidos, mas eles são do movimento. Nós queremos uma nova política, onde a política seja um sacerdócio e não um negócio. Nós queremos uma nova política, onde o aparelho estatal seja o local de construção de políticas para diminuir as desigualdades e levar a justiça e a solidariedade, e não local de negociatas. Nós queremos uma nova política onde a ética seja princípio de vida e não apenas bandeira eleitoral. Eu estou aqui porque com 57 anos, embora que alguns digam que meu rosto não expresse isso, estou mais novo, quero dizer a todos, para encerrar, que estou aqui porque acredito num Brasil diferente. Num Brasil onde o homem tenha mais valor que o boi, onde o feijão e o arroz tenha mais valor que o capim. Num Brasil onde o direito fale mais alto que a pistola. Num Brasil onde a justiça não seja uma esmola e a liberdade esteja acima do arame farpado. Viva o Brasil! Viva! Viva todos nós! Viva a Marina! Viva a nossa rede! Todo mundo na rede! Depois de muito pensar, sem nenhuma dúvida, sem nenhum conflito, fui e sou fundador do PSDB. 25 anos de PSDB. Encerra-se um ciclo em que esse partido, como o PT, como tantos outros, como o PMDB de Ulisses, como diz Marina, deram uma contribuição à democracia e aos avanços econômicos e sociais que todos nós reconhecemos. Mas também reconhecemos que o patamar de desenvolvimento e sucesso, particularmente ambiental, não é possível hoje na estrutura democrática brasileira existente. Uma democracia que reincorpore a sociedade como protagonista real da vida política brasileira e que faça as mudanças que a educação, a saúde, o transporte, a política urbana e a política ambiental fazem-se necessárias e só podem ser realizadas pela sociedade como um todo. Que nós não podemos ser políticos preocupados com a próxima eleição, mas políticos como estadistas preocupados com a próxima geração. Essa depende da mudança que tem que ser feita no Brasil e agora. E nós faremos coletivamente. Viva o Brasil! Eu sou educadora e eu acho que nós temos um enorme desafio na educação de formar nossas crianças e jovens em tudo isso que nós estamos vivendo e que nós estamos acreditando, mas eu acho que também de formarmos a nós mesmos, de formarmos os quadros dos partidos, de formarmos todos os que estão nesse movimento social mais amplo, em alguns eixos fundamentais. A gente tem que aprender e atuar verdadeiramente pensando nos eixos da sustentabilidade, da participação, dos valores da ética, do diálogo, da diversidade cultural, da participação como cidadão e da cooperação. Acho que são enormes desafios e eu tenho certeza que os educadores vão ter um papel enorme também na formação política. É isso aí. Não devemos esquecer a nossa condição de movimento e de um movimento que opera na política institucional através de partido. O principal aspecto que nós precisamos resgatar são os valores que orientam a nova política. E se nós não tivermos valores como confiança, como colaboração, como transparência, como flexibilidade e desapego, nós vamos repetir os erros da nova política, porque a nova política suga. A cultura da nova política é a cultura em que nós nos formamos na política, e ela vai nos sugar para as piores práticas se não tivermos a responsabilidade de ter convicção nesses valores.